Olá pessoal, que alegria estarmos juntos novamente para mais uma análise da Secretaria de Escola Bíblica. A gente vai caminhar agora pela lição 6, que tem um título que já abraça a gente, O Deus que Encoraja. O nosso papo aqui é para a gente refletir junto e equipar todo mundo para um ensino cada vez mais poderoso em nossas igrejas. Vamos lá? Bom, para começar, vamos firmar nossos pés no texto base. Sabe, toda a lição vai orbitar em torno dessa promessa aqui de Zacarias. A figura do renovo é, sem dúvida, o coração da mensagem. É a resposta de Deus para o cansaço, para a falta de esperança. É a promessa de que algo novo e forte vai brotar para construir o que realmente importa. E essa pergunta aqui, ela nos pega, não é verdade? Ela fala direto com aquele sentimento que vez ou outra bate na nossa porta. Aquele desânimo, aquela frieza. A gente se pergunta, como é que eu continuo? Como reacendo o fogo quando tudo parece grande demais? A história do povo de Israel na época de Zacarias tem muito a nos ensinar sobre isso. Então, vamos organizar o entendimento e pintar esse cenário. Imagina só, o povo voltou do exílio cheio de gás para reconstruir o templo. Era o grande projeto. Mas aí vieram os problemas, a oposição de fora, o desânimo por dentro e o resultado? A obra parou, a missão ficou em pausa e o povo, claro, estava exausto, desmotivado. E aqui vem a parte mais incrível da história. A reação de Deus não é uma bronca. Não é um "eu não disse". Pelo contrário, apenas 3 meses depois do primeiro chamado, Deus age de uma forma surpreendente. Ele manda para Zacarias, numa única noite, uma sequência de 8 visões. Era, na prática, uma injeção de esperança e de perspectiva do céu para tirar o povo daquela paralisia. Para a gente conseguir absorver bem o ensino dessas 8 visões, que são bem ricas em detalhes, vamos agrupar a mensagem delas em 4 grandes temas. Pense nelas como 4 ondas de esperança que Deus enviou, uma após a outra, para reanimar o seu povo. Isso vai ajudar muito a gente a organizar as ideias na hora de ensinar. A primeira onda de esperança é sobre o zelo de Deus. Nas primeiras visões, a mensagem é clara e direta. Ei, eu estou cuidando de vocês com toda a minha paixão. E aquelas nações que maltrataram vocês, elas vão prestar contas a mim. Percebe? Não é um cuidado distante, é uma proteção ativa, é uma promessa de que a justiça viria. A segunda onda nos fala sobre algo fundamental, a presença de Deus. A visão mostra um homem com uma fita de medir. Mas olha que interessante, não era para medir um terreno para destruição, era para planejar a reconstrução. E a maior promessa de segurança não era um muro de pedra, mas o próprio Deus se tornando um muro de fogo ao redor deles. Que imagem poderosa! Logo em seguida, vem a terceira onda, a justiça de Deus. Aqui a gente tem as visões de Josué, o sacerdote, tendo suas roupas sujas trocadas por roupas limpas, a visão do candelabro de ouro. Tudo isso apontava para uma verdade central. Deus mesmo iria purificar o seu povo, capacitar a liderança pelo seu espírito e não pela força humana, e finalmente remover o pecado e a falsidade da terra. E todas essas visões, uma a uma, vão construindo o caminho para o grande final. Elas preparam o terreno para o clímax, para a resposta definitiva de Deus. Uma resposta que lidaria com a liderança humana, que é sempre falha, e com o desejo mais profundo do coração do povo por um Redentor perfeito. E aqui está o ponto alto, o ápice da revelação, a promessa do renovo. Uma figura messiânica que faria o impensável, unir perfeitamente os papéis de rei e sacerdote. Zorobabel e Josué eram apenas sombras, sinais. Mas o renovo, que a gente entende como Jesus Cristo, seria a realidade perfeita. Essa, meus amigos, era a palavra de encorajamento final e mais poderosa de todas. Muito bem, agora que a gente caminhou pela teologia da coisa, vamos para uma parte super prática. A ideia aqui é ter as respostas da lição na ponta da língua, prontas para a nossa aula. Vamos gabaritar a lição. A primeira pergunta da lição nos joga de volta lá para a primeira onda de esperança que a gente viu. Como é que esse zelo de Deus se manifestava na prática? A resposta tem 3 partes bem claras. Primeiro, Deus zelava garantindo que a obra do templo não ficaria inacabada. Segundo, ele assegurava que a justiça chegaria para as nações opressoras. E terceiro, de um jeito muito íntimo e pessoal, ele cuidava do seu povo como a menina do seu olho. É um cuidado intenso e protetor. A segunda pergunta nos faz olhar de novo para aquela visão do homem com o cordel, a fita de medir. Qual era a mensagem ali? O ponto-chave é que o cordel era um símbolo de reconstrução, não de juízo. Ele trazia uma esperança dupla,
Primeiro, a esperança da segurança que vem da presença de Deus, aquele muro de fogo. E segundo, uma esperança missionária incrível, a promessa de que, no futuro, gente de muitas outras nações se juntaria ao povo do Senhor. Agora vamos para a terceira pergunta, focada em como a justiça de Deus se manifestaria, o tema daquela terceira onda de esperança. Basicamente, a justiça de Deus viria de 3 maneiras: purificando o povo do seu pecado, como a gente vê na troca de vestes de Josué, capacitando-os para a obra pelo poder do seu espírito e, por fim, julgando e expulsando a maldade e a falsidade do meio deles. E a última pergunta desta sessão nos leva ao ponto central da profecia. Qual era o verdadeiro papel dos líderes daquele tempo, Zorobabel e Josué? Zorobabel, o governador, que representava a linhagem real, e Josué, o sumo sacerdote, eram o que chamamos de tipos. Eles eram figuras que apontavam para alguém muito maior que eles. A liderança dos dois juntos era como uma sombra, um rascunho da união perfeita dos ofícios de rei e sacerdote que se cumpriria de forma plena em Jesus, o verdadeiro renovo. Excelente! Depois de chegarmos ao cerne da mensagem profética, a pergunta que fica é: e daí? Como essa mensagem de tantos séculos atrás conversa com a nossa vida, com as nossas lutas hoje? 2 lições práticas saltam do texto para a gente. A primeira é um chamado à motivação. Continue firme, porque Deus zela pelo seu povo. Lembre-se disso nos dias difíceis. A segunda é um chamado à fidelidade. Mantenha-se fiel, porque Deus reina sobre tudo e sobre todos. Mesmo quando a injustiça parece estar ganhando, a nossa fidelidade é uma declaração de confiança no governo dele. E com base em tudo isso que a gente conversou, a lição nos propõe o desafio prático, uma missão para a gente viver durante a semana. O desafio é simples de entender, mas poderoso. É a gente assumir um pouco do ministério de Zacarias, olhar ao nosso redor, na nossa comunidade, na nossa família e identificar alguém que está desanimado e, usando as verdades que a gente estudou aqui, ser um canal de encorajamento. Não com palavras vazias, mas lembrando que a verdadeira transformação vem pelo Espírito do Senhor. E para a gente fechar, que essa nossa conversa não termine aqui, vamos fazer esse conhecimento circular. Compartilhem os recursos da Secretaria de Escola Bíblica com outros professores, com os alunos, com toda a igreja. Vamos fortalecer uns aos outros nessa missão tão importante. O acesso a este e outros materiais está facinho, direto no link promessistas.org/lb354. Que Deus abençoe muito a aula de cada um.